gostaríamos de registrar e agradecer a presença do deputado Júlio Lopes. Convidamos agora o senhor desembargador Luciano Silva Barreto para mediar o primeiro painel sobre o tema Atuação do GAECO-MPRJ no combate às organizações criminosas. Bom dia a todos. Com muita honra, convido os doutores Pedro Simão, promotor de justiça e membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Direito pela Universidade de Lisboa. E também o doutor promotor de justiça Fábio Corrêa, que é coordenador do GAESP, do Ministério Público, e subcoordenador do GAECO, Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado. E também mestre em Direito. Por favor, para compor aqui a mesa. A mesa já foi nominada e é com muita honra que participo desse importante evento. É um evento que trata de tema de suma importância e também de constante preocupação da sociedade. Não há quem não esteja preocupado com o tema da criminalidade. E é o que a gente tem vivenciado através dos meios de comunicação. E a gente que atua na área criminal, a gente, de certa forma, tem um contato com os feitos que tratam da criminalidade. É importante que haja esses eventos, que a sociedade se organize, que discuta, que tome conhecimento da legislação, que, se tiver condições, que faça propostas de alteração, no sentido de seja aprimorada. Nós temos deputados aqui, federal, estadual, que são as pessoas que são os nossos representantes nas casas legislativas e que realmente podem dar uma grande contribuição para o aprimoramento do sistema. Mas eu não vou me alongar, porque nós temos excelentes palestrantes que também atuam nessa área, mas eu sempre digo, e eu não vejo assim que seja muito discutido a questão, a causa realmente que leva a esses índices elevados da criminalidade, que se tornaram insuportáveis. Por que que existe milícia? Por que que existe essas facções, organizações criminosas? Algumas nacionais chegaram também a se transformar em transnacionais. São coisas preocupantes. Eu tive o orgulho de trabalhar na Polícia Civil durante 7 anos e meio, mas já tem quase 40 anos que eu saí. Mas eu lembro que naquela época, dificilmente a gente arrecadava uma pistola. Não era nem metralhadora e nem fuzil. Era raro. Hoje em dia, os fuzis estão aí nas comunidades. A gente observa e vem sendo arrecadada uma quantidade enorme. E a gente observa tiroteios que parecem realmente assim uma área de guerra. E eu fico preocupado. O Estado é um poder. O Estado é uma força. Se é um poder, se é uma força, a gente não tem como enfrentá-lo. O que é que falta diante de todo o seu aparato? E eu fico sempre analisando. Sempre a gente tem notícia, a gente vivencia isso também nos feitos que a gente atua, de agentes públicos envolvidos. Por que que existe a milícia? Já tinha perguntado anteriormente. Por que que existem as organizações ou as facções criminosas que se alastraram? Antigamente era regional, era Rio de Janeiro e São Paulo. Posteriormente, se alastraram praticamente para o Brasil todo. A gente vai lá no interior do Ceará, naquelas cidades periféricas, e elas estão instaladas lá, inclusive com indivíduos comandando aqui do Rio de Janeiro.
Eu até falei no evento que o desembargador Jean participou lá, que nos honrou com a sua presença, também lá pela EMERG, que o tema foi a PEC da segurança pública, que de certa forma se confunde com o que está sendo tratado aqui, que era regional, Rio de Janeiro e São Paulo. Aí os estrategistas criaram os presídios federais. A gente não ouvia falar em questões de facções e alguns outros estados. Aí depois da criação dos presídios federais, o que aconteceu? Concentraram os principais líderes dessas malfadadas organizações nesses presídios. E eles não tinham, de certa forma, contato. Mas ali eles passaram a ter contato. E com esse contato, eles se uniram e passou a ser nacional, que era regional. Isso é uma visão minha, que eu não vejo também muita gente comentar. Então, eu parabenizo inicialmente a organização do evento, na pessoa do desembargador Jean, que é o presidente do IAB, e também as demais instituições que participam. E para a gente não perder muito tempo, primeiro, passar a palavra ao brilhante e jovem promotor de justiça, o doutor Pedro, para a sua palestra. Vou pedir licença para apresentar ali em pé. Primeiramente, muito bom dia. Faço minhas as palavras do excelentíssimo desembargador, doutor Luciano Barreto. Cumprimento também o doutor Fábio Correia, que é coordenador do GAESP, Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do Ministério Público do Rio de Janeiro, subcoordenador do GAECO, Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado. Agradeço o convite e a oportunidade ao desembargador Dr. Jean Albert Saad, um grande amigo de longa data, e gostaria de agradecer a abertura desse espaço aqui para eu e o doutor, juntamente com o doutor Fábio Correia, a gente poder passar um pouquinho do trabalho do Ministério Público, mais precisamente no combate ao crime organizado, né? Como o doutor Luciano Barreto bem pontuou, hoje em dia a gente vive tempos sombrios aqui no estado do Rio de Janeiro, a violência só aumenta e realmente é uma problemática. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um crime de múltiplas consequências, que é o crime de roubo de carga. E eu digo múltiplas consequências pelo seguinte: em primeiro lugar, antes de qualquer patrimônio, nós temos uma vida humana. Uma vida humana que sai diariamente, às vezes fica por semanas nas estradas, né? Sem saber se vai voltar para o seio da sua família. Então, além de qualquer patrimônio, né, nós temos uma vida humana. E com relação ao patrimônio das seguradoras, ao patrimônio das empresas lesadas por esses roubos de carga, nós temos essa questão que afeta, no final das contas, o consumidor final, porque se alguém tem que pagar o prejuízo do roubo de carga, esse alguém certamente não esse preço é suportado pela sociedade. Então, eu vou falar um pouquinho aqui a respeito do que o GAECO faz no combate ao crime organizado, para depois entrar também muito rapidamente, porque é uma fala rápida, a respeito do roubo de carga em si. Então, a finalidade do GAECO é justamente promover uma atuação especializada e despersonalizada do membro do Ministério Público na identificação, prevenção e repressão
de crimes de alta complexidade, ou seja, aqueles crimes que demandam uma alta complexidade na investigação criminal. Esses crimes, eles são praticados por organizações criminosas, sistemas de corrupção sistêmica de agentes públicos ou crimes que produzam significativa lesividade social, ou ainda aqueles que demandam uma atuação coletiva especializada para haver justamente uma maior obtenção de nível de efetividade na persecução penal. E um ponto importante é que essa atuação especializada e despersonalizada, ela é nos mesmos moldes da Lei 12.694 de 2012, que é a lei popularmente conhecida como a Lei do Juiz Sem Rosto, que é uma oportunidade legal que realmente eu até andei pesquisando. Acredito que aqui no Tribunal de Justiça ainda não haja isso, que é justamente a oportunidade dos juízes que lidam com essa matéria de organização criminosa, né? Aqui no Tribunal de Justiça nós temos 3 varas especializadas em organizações criminosas, e é a possibilidade do magistrado ele se despersonalizar, se desvincular, né, daquele caso que envolve essas organizações criminosas, fazendo o quê? Instando um julgamento colegiado de primeiro grau, justamente para haver essa desvinculação do juiz como pessoa e colocar um órgão colegiado de modo a preservar também a integridade física e até mesmo a vida daqueles que se deparam com e enfrentam o crime organizado. Então, o GAECO ele atua nesses moldes aí. Objetivos principais é a maior otimização e eficiência nas investigações, justamente por conta dessa atuação especializada, a neutralização das vantagens econômicas e financeiras obtidas com a prática dos crimes pelas organizações criminosas, e aí hoje em dia a gente vê também que as penas não são muito elevadas e muitas vezes as pessoas, os criminosos são condenados, mas em razão da individualização da pena, às vezes o criminoso é condenado a 30 anos, cumpre 10, cumpre 15 e volta para fazer novamente, praticar novamente crimes. Então, a neutralização das vantagens financeiras através de medidas como sequestro, bloqueio de valores, tem asfixiado, né, financeiramente as organizações criminosas e, com isso, acaba tendo reflexos, né, porque reduz a possibilidade dos criminosos, das organizações criminosas adquirirem armas, drogas e fazer aquela circulação de dinheiro. E também em crimes contra a administração pública, outro objetivo do GAECO é a recomposição do patrimônio público eventualmente atingido, sem prejuízo também, né, das sanções penais, que, como eu disse, ainda mais em crimes contra a administração pública, onde não há a violência e grave ameaça, cada vez é mais difícil se conseguir uma prisão e, às vezes, é um desvio na saúde, é um desvio na educação e é um prejuízo social muito grande que ocorre com desvios de verbas públicas. O foco de atuação do GAECO gira em torno, né, dessas organizações criminosas, a máfia do jogo do bicho, com os delitos conexos, né, a matança entre até familiares, como todos aí a gente vê, né, como ocorre, o tráfico de drogas e armas, a corrupção sistêmica de agentes públicos e também milícia privada
organizações paramilitares e grupos de extermínio. E ali tem uma seta, porque todas essas organizações criminosas, como eu pontuei, elas giram em torno da utilização, né, do proveito do crime por meio da lavagem de capitais. Então, compra de bens, utilização de empresas de fachada, tudo isso com vistas a lavar o dinheiro proveniente do tráfico de drogas, de armas, do jogo do bicho, da milícia e de crimes contra a administração pública. É importante pontuar também que o GAECO, Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, ele possui uma atuação setorial pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, são 7 equipes de promotores, né? A equipe Alfa, ela abrange aqui a comarca da capital, a equipe Beta, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, e assim vai, né? Ômega, Sul Fluminense, equipe Sigma, Noroeste, em azul, equipe Capa, região serrana, Friburgo, Teresópolis e aquelas cidades pequenas ali, equipe Delta, região dos Lagos, e equipe Gama, Baixada Fluminense. Porque diante da quantidade de crimes de alta complexidade, é necessária essa subdivisão para poder haver uma maior eficiência, porque nada melhor do que o promotor de lá da localidade para saber as peculiaridades de cada local aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, após esse breve introito, é importante ressaltar que de todos aqueles nichos ali que são investigados pelo GAECO, nós fizemos um levantamento de denúncias oferecidas, né, pelo nosso grupo lá do Ministério Público, de roubos de carga. E nós conseguimos verificar que a imensa esmagadora quantidade das denúncias oferecidas, existe a presença da coligação daqueles que efetuam na prática e executam o crime de roubo de cargas com o tráfico de drogas, que para onde os caminhões normalmente vão para ocorrer o transbordo das mercadorias, né? Então, existe essas consequências todas, e atualmente existem por volta de 5 projetos de lei correndo lá no Congresso Nacional que visam reprimir o roubo de cargas, como federalizando o crime de roubo de cargas, aumentando a pena com qualificadoras ou causas de aumento, né? Mas o que a gente tem constatado é que, conforme o desembargador Guaraci bem pontuou, não adianta nós ficarmos apenas enxugando gelo, reprimindo, sem existir estratégias preventivas para evitar o problema, porque, como nós todos sabemos, é muito mais fácil a gente prevenir do que remediar. Então, a gente entrando aqui num ranking de sinistralidade, e aí é um relatório que anualmente esse relatório ele é exposto por uma empresa de corretora de sinistros, né, de roubo de carga, e ali a gente já vê que na região do Brasil, por região, né, o Sudeste ele concentra de cada 5 roubos de carga, mais de 4, ou seja, 4 são aqui da região Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A gente pode verificar ali, por exemplo, a região Nordeste vem em segundo lugar com 11%, região Sul 2%, Centro-Oeste 1,8%, Norte 0,9%, região Sudeste 83% dos sinistros reportados pela iniciativa privada. E aí
é um dado preciso, porque a gente sabe que quem suporta o prejuízo são os particulares, as seguradoras, as empresas. Então, esse dado a gente pode ter segurança, né? A gente vê ali que no ranking dos estados, no sinistro das seguradoras, São Paulo tem 45% e o Rio de Janeiro 25%. Os outros estados com uma porcentagem bem menos relevante na questão dos prejuízos suportados pelas empresas, né, que transportam em cargas e valores. Partindo para os dados públicos, ou seja, em fontes abertas do próprio governo do estado, através do ISP, né, Instituto de Segurança Pública, que possui uma ótima ferramenta de pesquisa que se chama Conecta, e essa ferramenta de estatística, né, da criminalidade, ela coloca lá, eu peguei nos últimos 5 anos, ou seja, de 2020 a 2025, existiu, até 2024, teve uma queda, né, no percentual de roubos de carga, mas em 2024 essa queda se reverteu para um crescimento. E o pior, comparando os 4 primeiros meses desse ano de 2025, no caso janeiro, fevereiro, março e abril, nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro, tivemos um aumento de 33%. Então isso daí são apenas os registros de ocorrência. Então, por que eu pontuei aqui que os dados estatísticos daquele relatório particular, né, de quem suporta o prejuízo, talvez seja mais preciso do que o dado público? Por quê? Simplesmente porque os registros de ocorrência, eles não contemplam as cifras ocultas. O que são as cifras ocultas? Quem não registra, deixa por medo, né, ou insegurança de comunicar, ou por N razões, né, por múltiplas razões, mas os dados públicos que nós tivemos de janeiro a abril de 2025, comparando com janeiro a abril de 2024, um aumento de 33%. E aí a gente olhando ali no mapa do Rio de Janeiro, a gente verifica que quanto mais escuro for a tonalidade, então ali aquela parte roxa ali, onde fica a cidade do Rio de Janeiro, junto com a Baixada Fluminense, são os locais onde há maior índice, né, de roubo de cargas. Então, a gente sabe que os índices de criminalidade são sazonais, então sempre vai haver esse crescimento e decréscimo também, né? Mas no início desse ano daí realmente tivemos, comparando com os 4 meses de 2024, primeiros meses, um aumento aí de 33%, que, a meu ver, é um aumento significativo. É 1/3 a mais, né? Então, isso tudo liga o alerta para que a gente reflita, porque aqui não é um debate, é uma troca de ideias, né, de diversos especialistas do tema. Então, é uma reflexão para que a gente verifique se somente de forma isolada a adoção de estratégias de repressão estatal são suficientes para poder arrefecer e reduzir esses índices de roubo de carga. E aí eu trago para os senhores a questão que foi colocada aqui pelo desembargador Guaraci a respeito da Lei 13.675 de 2018, que, além de instituir o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, cria uma Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. E logo no primeiro artigo dessa lei, existe uma questão muito importante, porque não adianta a gente aqui
arranjar culpados pelo aumento da criminalidade, seja no roubo de carga ou em outros setores da criminalidade organizada. Por quê? Porque essa lei, ela tem que sair do papel, porque é necessário, urgentemente, o quê? Uma atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada de todos os entes da federação, de todos os órgãos da segurança pública. Não somente do Estado do Rio de Janeiro, como também órgãos de segurança pública da esfera federal e também órgãos de segurança pública da esfera municipal. Então, nós temos, na questão do roubo de cargas, rodovias federais, rodovias do Estado, e temos também o maior índice de roubo de carga, que é, segundo dados estatísticos, na região urbana e metropolitana. Ou seja, os municípios podem também, na medida do possível, ajudar dentro das suas respectivas atribuições. É o que justamente reproduz essa lei de segurança pública. Atuação conjunta e integrada dos entes da federação. Então, sobre estratégias preventivas de segurança, nós temos a segurança pública, que seria justamente essa atuação conjunta e coordenada dos integrantes do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública. E aí tem que sentar todas as autoridades, Ministério Público, municípios, governo estadual, governo federal, para traçar uma estratégia preventiva para combater, né, não só de forma repressão estatal, mas de forma preventiva também essa modalidade de crime organizado. Só para os senhores terem ideia, nos crimes de roubo de cargas, além do armamento pesado e das vidas humanas que se perdem, de motoristas, de segurança armada, a escolta, né, muitas vezes recebe tiros, existem seguranças que são mortos nessas empreitadas criminosas. Mas eles não se utilizam apenas de armamentos pesados, os criminosos. Eles se utilizam também de armamentos que, inclusive, são utilizados em guerra. Hoje em dia, na guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente vê a utilização do que eles utilizam aqui para bloquear o sinal de GPS, que é o jammer, que é um componente, né, uma ferramenta utilizada no roubo de carga, né, justamente para poder cortar o bloqueio do GPS dos caminhões. Então, com isso, eles conseguem ter maior facilidade para não serem rastreados e aí levam para locais que atualmente estão tomados pelo crime organizado, muitas vezes comunidades, e lá fazem o transbordo das mercadorias. Então, é aquela questão, será que apenas aumentar a pena, penalizar mais severamente um crime, vai fazer com que a criminalidade organizada deixe de praticar esse tipo de crime? Então, é essa reflexão que, nessa troca de ideias aqui, eu gostaria de colocar. Então, por isso, é importante, paralelamente, simultaneamente com as estratégias, a repressão estatal, haja essas estratégias preventivas. Outra ideia seria justamente o mapeamento das áreas de maior incidência, que já tem, inclusive, nessa ferramenta Conecta, tem lá, dá para pesquisar a incidência do crime por município, por estado, por estrada. Então, o mapeamento das áreas de maior incidência de roubo de cargas, né, com o consequente aumento do policiamento nessas localidades. Então, vamos dizer que, exemplificativamente, olha, está tendo muito assalto, roubo de cargas na rodovia tal.
no arco metropolitano, que tem muito. Então, o que se faz? Bota o monitoramento de câmera para poder monitorar quem está passando na via, coloca um policiamento ostensivo, porque de uma certa forma isso vai inibir os criminosos de praticarem naquela localidade o roubo de carga. E, por fim, já finalizando, existem também estratégias preventivas de segurança privada. Então, é importante que a iniciativa privada também se especialize, né, como? Realizando uma capacitação contínua dos motoristas, também tem que ter um rigor grande na hora da admissão do funcionário da empresa que vai dirigir o caminhão, que pode haver algum tipo de, se não houver esse maior rigor no momento da contratação, por meio de uma investigação social apurada, tem o risco de ocorrer, no caso, a conivência do próprio motorista, em alguns casos, com a organização criminosa. Sistemas de alarme e bloqueio. Hoje em dia, existe GPS que não precisa ser dentro do caminhão, mas, por exemplo, se assemelha a um GPS, um chip de telefone celular. Pode ser ocultado em qualquer tipo de local do caminhão, né? E medidas de segurança, questão de gestão de rotas, paradas, até a implementação de novas tecnologias de rastreamento e segurança física. Então, são essas as palavras que eu gostaria de colocar aqui, já encerrando, e passando a palavra para o Dr. Fábio Correia complementar aqui a atuação do Ministério Público no combate ao crime organizado. Antes, só peço licença ao nosso presidente para registrar a honrosa presença dos colegas André, Francisco, acho que ele chegou depois, quando for apresentado, da desembargadora Elda e Custódio.